O jornalismo foi se adaptando com as redes sociais e no meio esportivo eu vejo assim que o Twitter foi, eu sou grato assim porque você acaba apanha na prática, né? Você vai acertar, você vai errar, mas assim com orientações e você mesmo nesse meio termo você vai conseguir filtrar essa realmente, eu acho que é por aí, né? Esse é um trabalho em conjunto. Então essas empresas também entenderam que para eu aparecer no Pato eu tenho que. Fala galera, começa mais um Cropcast, episódio 35. A gente tem mais um grande convidado aqui hoje, vocês já sabem quem é, tá no nosso título aí. Mas antes de falar sobre o nosso convidado, queria agradecer aos nossos patrocinadores, quem faz a gente trazer todo esse podcast, quem ajuda a gente a trazer essa mesa, quem ajuda a gente a conseguir, enfim, entregar esse conteúdo para vocês, que tá sempre com a gente aí, o Maestro, Restaurante Gipão. Beleza? A Maber Móveis, que ajudou a gente com todos os móveis aqui do nosso estúdio. Também a Move Fitness Academia, que vocês já conhecem, tá lá com a gente. Também a DK, do restaurante, tá? Esfirraria, que também estão sempre aí com a gente. Agradeço todos esses patrocinadores que estão ajudando sempre a gente a conseguir de fato entregar isso aqui para vocês. E desde já peço para você também compartilhar esse vídeo com alguém que vai gostar desse conteúdo. Também curtir e também, claro, deixar o seu feedback aqui embaixo para caso você ache que a gente possa melhorar alguma coisa. A gente está sempre muito aberto a entender o que vocês aí de casa estão achando aí do nosso conteúdo e sempre pensar em trazer o melhor para cada vez para vocês aí. Beleza? Agora, partindo um pouco para o nosso convidado aqui, o grande honra estar aqui com mais uma pessoa do mundo do marketing. Ele é gerente de comunicação e marketing hoje do Pato Futsal, mas também já passou pelo vôlei de Joinville, pela Rádio Cultura da Jovem Pan, Futsal Oz da Melbourne, Austrália, ficou 2 anos lá, Liga Nacional de Futsal também, Jaraguá Futsal, Mundo do Futsal, Pato Futsal desde 2018. Estou falando dele, Renan Pereira. Obrigado, Renan, valeu por estar aí com a gente. No nosso episódio 35, agradeço por disponibilizar um pouco do teu tempo. A gente sabe que é correria aí o dia a dia, ainda mais na área de marketing, a gente entende na pele mesmo como é que é. Mas valeu, obrigado por estar aí com a gente. Olá, Eduardo, agradeço o convite, prazer estar participando do Cropcast, né, o Show de episódio bola. 35, eu completei 36 anos faz pouco tempo, Olha então só, tá tá quase ali, ali, tá ali, tá cara. quase ali, mas é um prazer muito grande, Show né, de e bola, cara. acompanhar o trabalho de vocês também em evidência aqui na cidade de Pato Branco, um grande orgulho, né, estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar, né, dentro da nossa área. Show de bola, cara. Olha, a gente que agradece aqui, eu sempre falo antes da gente iniciar aí os nossos episódios, né? Isso aqui para mim é uma aula, né? A gente está sempre aprendendo, já passou outros profissionais de marketing, tanto de outras áreas, enfim, pessoal, desde a borracharia até a empresa de software, então a gente vai aprendendo muito. E para mim isso aqui é uma aula, eu acabo trazendo quem está em casa aí junto comigo, então tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa. A gente está com um assunto um pouco mais focado hoje, que é justamente a parte de marketing da área do futsal, né, esportivo, enfim. Enfim, cara, vamos entrar um pouco nesse assunto. Você hoje está aqui em Pato, mas você não é de Pato Branco, né, cara? Eu sou de Rio Negro, no Rio Negro. Paraná, nasci lá em Rio Negro, né, Show de bola. e com os meus 15 anos fui para Joinville, que meu pai foi transferido pelo SESI, ele trabalhava já como gestor de esportes e lazer do SESI, em Aham, Mafra, Santa Catarina, que é a cidade ao lado ali de Rio Negro. aham. Foi para Joinville e acabou levando a família inteira, né? Eu tenho dois irmãos e a gente foi para Joinville. Lá em Joinville eu comecei a fazer jornalismo, né? E já saindo um pouco dessa área de jogar futsal, né? Que Sim, eu sim, sim. desde Você os meus sempre gostou de jogar sempre também. gostei de jogar, incentivado pelos meus pais, meus avós, né? Sempre foram do meio esportivo Uhum. e ali desde os 7 anos dentro de um ginásio. Então, quando eu fui para Joinville, eu tinha 15 anos, ainda comecei tentei, né, jogar na Fundação de Esportes, que eram as categorias de base Uhum. do Joinville, lá em Santa Catarina. Mas Mas jogava bem, jogava bem. eu considero que sim, eu entendia o jogo, sabe? Eu gostava de jogar realmente, tive a oportunidade de Sim, sim. ficar no Paraná Clube, mas aí por questões de logística, né, e estrutura também, não tive essa sequência. Sim. Mas assim, não me arrependo por isso, né? Acho que foi uma experiência muito bacana. O meio esportivo ele ensina muito, né, a gente.
E aí em Joinville eu não esqueço, né, de uma cena que eu fui treinar com o pessoal que já era da base. E até hoje tem um atleta que está no São Lourenço, o Pirulito, que é dessa época, o Aham. Fixo, tinha o Raul, entre atletas, assim, pessoas que realmente, né, tiveram uma sequência na carreira, lá em Joinville. E eu nunca esqueço de um treino, que eu tinha acabado de chegar em Joinville, fui treinar e o pessoal voando, né? Imagina, já estavam jogando há tempo, treinando. E ali o professor falou para mim, pô, é diferente para você o aquecimento é diferente, porque eu não conseguia acompanhar mais Sim, sim, o sim, ritmo. sim. E a minha cabeça já estava em querer entrar, né, para Pra outra faculdade área, para aham. fazer jornalismo, porque também tinha ido assistir um jogo São Paulo e Figueirense em Floripa, Mas já sempre pro esporte. sempre pro esporte, sempre pro esporte. Ah, Eu que legal. sempre, quis trabalhar com esporte, né? E quando eu fui assistir São Paulo e Floripa, eu sou São Paulino, fui no hotel lá de São Paulo, Rogério Ceni, Muricy Ramalho, mas mesmo sendo São Paulino, o que mais me chamou a atenção foi o Mauro Naves estando lá, Olha entrevistando, que né, bacana. o Que legal. pessoal. E aí depois eu na torcida acompanhando o jogo, vendo o Mauro Naves ali atrás, né, Sim. do campo. Caraca. E aí eu pensei, nossa, olha, eu não me tornei um atleta, né, mas eu posso estar no trabalhando com comunicação esportiva e eu vou estar com os principais atletas, né? Então eu vou Sim. trabalhar para isso. E aí, entrei na faculdade, logo no primeiro ano já acabei fazendo estágio na Rádio Cultura. Pela Rádio Cultura tinha chego o vôlei de Joinville na cidade, com Giovanni Gabi, o Marcelinho, o levantador. E aí Isso era que ano, mais ou menos? era 2007. 2007. É. E aí o vôlei de Joinville chegando na cidade, sabe, com outros dois jornalistas, outros dois assessores já, eu comecei a fazer estágio, acompanhar e começando assim, pô, com a melhor escola, né? O Giovanni era já treinador, já tinha se aposentado como atleta, bicampeão olímpico, né? Um profissional assim que Pô, que legal, cara. a mídia sempre, né, acompanhou, ele sempre soube utilizar muito a mídia na carreira, então aquilo era uma aula diária para mim, com a minha bicicleta, né, para lá em Que massa, Joinville, velho. para o treino, na maior alegria, assim, não tinha ajuda de custo, sabe? E assim, eu queria estar no meio, os Você caras queria estar gigante, vendo o negócio 2 metros acontecer. de altura, depois chegou o Anderson, né, o carequinha da seleção também, o oposto, cara, e assim, foi uma escola legal. E o que que aconteceu? O vôlei era patrocinado, era da Tigre, né, Tubos e Conexões, que Sim, realmente sim, sim. mantinha o projeto do vôlei na cidade. E o futsal era da Crona, então tinha uma concorrência entre essas empresas, duas empresas do mesmo setor em Joinville. E assim, a gente conseguiu, né, com esse trabalho, em pouco tempo, também não esqueço, o nosso roupeiro lá falou, caraca, a gente fez um amistoso aqui, um jogo treino contra o Bento Vôlei, e saiu no Planeta Vôlei, no site, porque eu fiz o release lá e saiu. Eles não estavam acostumados a que fosse noticiado o Sim, dia a sim. dia. E aos poucos a imprensa de Joinville foi cobrindo Ganhava também, proporção, né? ganhava proporção, né? Os atletas, né, foram se tornando. Esses que eu citei já eram conhecidos, mas tinham muitos atletas que estavam ali começando também a carreira. Enfim, aí Giovanni capa de jornal, notícias do dia, jornal a notícia, e o vôlei aparecendo, até que de repente surgiu o convite do futsal da Crona, do seu Valdecir, para que eles também estavam começando o futsal da Crona Isso ainda em 2007 foi, ainda. não, daí eu fiquei no vôlei até 2008. Aham. Em 2009, aí surgiu esse convite da Crona, Sim. que o futsal de Joinville já existia desde, eh, como Joinville em 2003, que eu tenho conhecimento, né? Sim, Mas sim, sim, sim. provavelmente já existia bem antes a modalidade lá, do futsal. Em 2009, a Crona estava assumindo a gestão do projeto em Joinville. Era Crona Futsal o nome do time. E eu fui convidado para fazer parte dessa gestão. E quando surgiu esse convite, cara, era o futsal já, né? Que veio Daí lá agora você atrás, né? falou, putz, A paixão estourei agora. a paixão desde pequeno. E o futsal de Joinville, né, com a Corona, já nasceu grande, né? Já Sim. tinham grandes atletas lá, grandes profissionais. E o suporte da empresa, uma empresa também que dava tinha a gestão do projeto. Então você tinha essa condição de tá, vai, você é o responsável pelo marketing da Crona no meio do futsal, nessa assessoria. E aí, no em 2009, você pegava assim, alguns clubes. Eram poucos clubes que tinham essa função, né? Eu lembro da Malva de Araguá, que
tinha um assessor lá com o Falcão, ele tinha um assessor exclusivo também, Lenísio, né? Um baita clube, o Minas Tênis que já tinha assessoria, né? Carlos Barbosa, tinha o Fábio Prina também. Então eu fui pegando assim, e aprendendo, mas eu meio que entrei o futsal, quando eu entrei, a maioria dos clubes não tinham comunicação e marketing, assim, não tinha um fotógrafo, né? Era câmera digital ainda em Aí você 2009. pegava e terceirizava assim com o pessoal e organizava, cara, vamos fazer as fotos agora, você tentava já desde aquela época tentar fazer todo. Acompanhava tudo, né? Acompanhava todos os jogos. Não tinha, a maioria dos jogos não eram transmitidos, nem por rádio, muito menos com imagem, como é hoje, né? E isso a gente tá falando, ó, 2009. Mas Tinha já era declarado como diretor de marketing, já era assessor de imprensa, assessor de assessor de imprensa, imprensa. Aham, era mais voltado à questão assessor de da imprensa, imprensa. até porque essa, as redes sociais, eu lembro, tinha o Twitter, né? Tinha comunidade no Orkut, no Facebook. Então, o Instagram começou um pouco ali É isso que eu ia depois. perguntar. Em que momento que você sentiu que, por exemplo, dava diferença a rede social ou o perfil dos atletas? Que isso dava para ajudar no time também. Em que Sim, momento que você, tipo, cara, olha, eu acho que se usar a rede social do atleta em conjunto, vai poder também. eu acho que a rede social, assim, chegou, do atleta chegou depois, Bem né? depois. Antes o foco era a imprensa, assim, Sempre imprensa. o clube precisava da imprensa para poder aparecer. Sim, 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 Ainda com precisa, certeza. mas assim, antes era uma dependência muito maior, né? Eles tinha que, e principalmente assim no futsal, Tem você que ter um tinha que investimento também, né? mandar release todos os dias, que era o e-mail. Então, assim, os radialistas recebiam, liam a matéria na íntegra em todos os programas esportivos. Você instigava que eles fossem lá no ginásio para gravar Mas você com os tinha que correr atletas, atrás tinha que e correr fazer atrás para que toda. eles fossem. E aí eles gravavam e soltavam nos programas de rádio, televisão da mesma forma. Uhum. Quando ia participar num Jornal do Almoço, né, RBS, que aqui é a nossa RPC, ou na Record, Band, cara, era o auge, assim, né? Nossa, o atleta tá lá falando, mas tudo assim muito voltado à imprensa. E a própria imprensa foi mudando antes Sim. desse fortalecimento das redes sociais. Você pega assim também as matérias que a gente mesmo escrevia aí aprendia na faculdade, eram textos enormes. Você contava a história nos mínimos detalhes E de um ali era um jogo, por negócio. Sim, exemplo. sim, sim, sim. E depois, Fazer praticamente uma narração de novo do jogo. aham, e quando chegava o jornal assim no dia seguinte, que você folhava, se você tinha duas páginas, era o texto que era mais valorizado. Depois você tinha uma foto que era menor. Depois mudou, né? Que era Que a mais foto tinha grande. mais destaque, o texto foi diminuindo. E hoje, assim, e depois sumiu o jornal impresso praticamente, né? Ainda tem Hoje alguns tem centros, porque. né? Hoje a gente vê assim com o Jornal de Beltrão, né? Que ainda tem aqui na região. E acho que é muito legal, porque assim, você se adapta, né? Você tem Sim. que saber trabalhar, né? Eu não, eu sou assim, desde a época assim que via o Lance, né? Que tinha o jornal O Lance de São Paulo e também ia para os grandes centros, assim, você esperava o dia seguinte chegar ao lance para saber quais eram as transferências, né, as negociações dos Sim. clubes e pegar aquele jornal impresso, até colecionava jornal. Então, Pra entender como é que tava as transferências, é, quem ia para aquele lado, sendo que talvez podia até ter algum que não, não necessariamente sim, fosse verdade. o que Porque até acontece hoje tem muito, né? Tem tem, muita notícia, sai muito. Hoje, tipo assim, tem até página no Instagram de notícia fake, os caras já é, colocam lá, daí coloca o Cristiano Ronaldo indo pro Fortaleza, ou indo pra, sim, enfim, algum outro time, assim. sim, perdeu, assim, né, muito Aham. essa questão do jornalismo Sim, mesmo. sim, sim. E depois, assim, eles foram o jornalismo foi se adaptando com as redes sociais. E no meio esportivo eu vejo assim que o Twitter foi um divisor mesmo, né? Porque ali você conseguia já colocar o jogo em tempo real, com frases Caramba. curtas, né? Depois anexar uma foto de um jogo, depois, né, anexar até um vídeo. Então, Você começou a usar o Twitter lá nessa o época Twitter, com em 2009, 2010, ali eu comecei isso a fortalecer muito pro Crona Futsal ainda. para a Futsal, na divulgação do Twitter e a fanpage, aí foi acontecendo ao natural, né? As fotos que foram ganhando mais peso, então os clubes também foram se profissionalizando. Tem que ter um fotógrafo
de qualidade para você valorizar o teu patrocinador, né? Valorizar, mostrar realmente dar emoção, Sim, vida ao sim, 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 evento. com certeza. Então, foi mais nessa transição. Mas hoje eu vejo assim que as redes sociais dos atletas, né, entrando nesse meio, eles mesmos entendem que também a rede social é uma forma deles expressarem, mostrarem o trabalho Com deles, né, além do certeza. que o clube Com tem certeza. hoje. E hoje se torna até, enfim, para a maioria dos atletas, né, uma forma de ganhar um dinheiro a mais, né, de ter uma outra fonte de renda, porque Sim, acaba ajudando também, né? Acaba tendo essa opção hoje em dia. Mas voltando um pouco para tua história aqui, cara, então a gente foi até ali lá para o Crona Futsal, né? E depois você teve 7 temporadas aí, cara. Dentro dessas 7 temporadas, qual que foi o primeiro choque, assim, trabalhando com futsal aí, marketing de futsal? Claro que a gente denominava de outra maneira nesse momento, mas o que, tipo, te chocou, assim, falou, putz, cara, no futsal eu acho que é diferente do vôlei aqui, o pessoal é. não é a mesma paixão, assim, ou talvez seja, mas o volume é maior, talvez. São esportes assim diferentes, né? A Sim, sim, sim. cultura é diferente. Eu vejo que o futsal é muito mais ligado ao futebol, da cobrança de resultado, né? Daquela paixão assim mesmo do torcedor. O vôlei, eu acho que ele já respeita o orçamento. Uhum. Ele já é mais um esporte assim que não tem a cobrança de resultado, mas não é assim tão assintosa como o futsal e o futebol. Todo mundo quer ganhar, mas você já tem um respeito assim no vôlei. O maior investimento geralmente é o que chega com os atletas, né, de seleção Sim, brasileira. O sim, sim. basquete tem muito isso, né? O futsal hoje, e já há algum tempo, o investimento mais alto não significa que ele vai ganhar, né? O futebol é a mesma coisa. Não significa que vai ser campeão e vai ganhar tudo. Né, então, assim, eu acho que essa foi uma diferença Os de como aspectos que você lidar, sentiu ali. com essa questão da torcida, a forma que você vai comunicar. E mesmo dentro do futsal também varia muito que, por exemplo, a Crona ela tinha um objetivo, né, que era fortalecer a marca dela, Sim, no sim, sim, meio do sim. futsal. Mas se chegava na Malvo de Araguá, no Carlos Barbosa, né, no Minas, talvez os objetivos já eram outros pelo futsal, né? Então, mas assim, não. O choque para mim era assim de caramba, tô trabalhando aqui com atletas, né, que eu assistia na televisão, que eu gostava do futsal. Aí depois, logo em 2012, veio o Ferretti, sabe? Então Uns o, nomes, já começou grandes aham, nomes, já de cara, no primeiro. teve um choque assim que o Ferretti ele tinha o curso para treinadores de futsal, né? Fernando Ferretti para treinadores de futsal. E na época eu tinha 19, 20 anos. Tava começando ali realmente e ele falou, ó, você vai falar da tua área pro pessoal aqui do curso. Monta uma apresentação de 45 E minutos vamos lá. e vamos lá. E eu, caramba, olha a responsabilidade, né? Pô, dá uma Aham. aula, né? Esse é um que assim, eu vou contar realmente Sim, o sim, que a sim. gente está fazendo. Mas eu achei legal porque ele deu essa abertura para realmente mostrar. E tinha gente da Rússia, Estados Unidos participando do curso, e Caraca. vinha gente do mundo inteiro. E o Joinville não tinha isso até então, né? Não tinha um curso para treinadores de futsal dentro dessa proporção. E ele dava abertura para todas as áreas, então desde a época de comunicação, o preparador de goleiro tinha a palestra dele, o preparador físico, o fisioterapeuta, supervisor, sabe? Todo mundo acabava falando dentro desse curso. Mas eu senti assim que foi um divisor, foi um choque no bom sentido, assim, pô, agora eu tenho uma responsabilidade. E ele foi lá, apresentou, sabe? Então foi bacana nesse ponto, porque um cara que sempre, né, foi referência e acabou abrindo muitas portas também nesse meio. Com certeza. E tendo esses, como é que eu posso dizer, essa acessibilidade a esses grandes nomes, né? Logo no início da tua carreira, o quanto isso fez diferença, né? Você ter esses mentores com bagagem já logo no início, assim, já sendo um jovem. Também pensando hoje que a gente está conversando aqui com o pessoal que tem talvez essa média de idade que você tivesse na época, aí, os 20 anos, talvez. Sim. O que você, o quanto você acha que isso foi importante na tua trajetória? Eu sou grato, assim, porque você acaba
apanha na prática, né? Você vai acertar, você vai errar, mas assim com orientações. E você mesmo nesse meio termo, você vai conseguir filtrar, Com certeza. assim, pô, essa realmente, eu acho que é por aí. E aos poucos você vai colocando a tua opinião. Não, eu acho que por aqui já tive essa experiência, deu certo, Sim, sim, então sim. Mas no eu início, vou né, quando acreditar. você Mas no sai se início, batendo pra todo aham, lado, você no só vendo o cara início você falar. tem que escutar, né? E você escuta bastante, você vai colocando e assim, principalmente a questão assim de atletas, né, que rodaram o mundo, por exemplo, um Franklin, que foi logo no início da carreira, depois veio o goleiro Thiago também, né, o próprio Johnny, já conheci ele, trabalhei lá em Joinville com ele, o Caramba, no Sinoé início. trabalhei em Joinville, então, assim, são Vander Carioca, sabe? Atletas que ficou 10 anos na Europa, então eles já tinham essa experiência de como que funcionava a comunicação em grandes clubes do futsal europeu, né? Ou até de outras modalidades. E a gente ia construindo isso junto. Ao mesmo tempo, tinha atletas em potencial, assim, de crescimento. O Ferrão, que eu peguei na base de Joinville, que foi o melhor do mundo. Bateria, o Diego, né, que hoje é o melhor do mundo também, jogou em Joinville. Então eram atletas que estavam Caramba, cara. despontando e principalmente assim, o bateria tinha essa ligação do marketing, né? Que era uma atualização de um blog, que era, sabe, vou aqui chegar antes para fazer um chute e tentar acertar o colete lá no ângulo. Vamos tentar pegar esse vídeo. Isso lá atrás. Caramba, Então, cara. sabe, você, cara, olha, isso é legal, porque o Que legal, torcedor. cara. Isso é Ah, é bem, como é que eu posso dizer? No início, né, o pessoal não fazia muito nessa época. A gente tá sim, falando do quê? 2010, 2011? isso aí. Essa época aí. Então, quando você. Esse feedback, sabe? Essa troca de informações com os atletas, própria comissão técnica, O cara tem. conseguia trazer uma coisa pra ti que tava acontecendo lá fora, talvez, Aham, né, em outros lugares. e às vezes do que eles estavam sentindo ali no momento, né? E aí você absorve essa informação e, opa, vamos potencializar, vamos divulgar, vamos criar, sabe? É, essa construção que funciona, eu acho que até hoje, né? E Então, nessa época você já tinha, né, como é que eu posso dizer? Era um cargo diferente, né? Não era o gestor de marketing, era o assessor de assessor de imprensa, né? imprensa. Aham. Você já Isso. lidava diretamente com os patrocinadores e os desafios nessa época, tendo tantos É, nomes assim, é, era igual hoje? Qual que é a diferença, por exemplo, dos patrocinadores antigamente e hoje, digamos assim? Você consegue ver alguma Eu não coisa? ligava, eu não tinha ligação tanto na parte da Sim, sim. captação, até porque o projeto, como ele era mais voltado para a Crona, o objetivo da empresa era fortalecer a Crona. E no primeiro ano era só a Sim, é, Crona de claro. patrocinadora. Claro, tinha Sim. prefeitura que auxiliava, né? Mas era o foco na Crona, era só a Crona na camisa. E aos poucos a gente foi mudando, mas foram entrando empresas ligadas à Crona, então Sim. transportadoras, sabe? É, mais nessa linha, isso ali em Joinville. E aí essa experiência assim do retorno para a empresa, sim, né? Desde materiais, Sim, sim, as sim, sim. ações de marketing, mascote, visita à empresa, atletas na empresa, sabe? Questões sociais mesmo. Isso vem, né, desde sempre. Mas a questão de captação mesmo, eu fui vivenciar mais assim lá na Austrália, né? 2 anos que eu estive lá com o clube e aqui, principalmente aqui em Pato, né, que Sim, sim. tem crescido bastante essa parte. É, assim, bacana, cara. Eu Aham. acho porque para mim é um fator curioso, cara, porque eu sempre a gente acaba tendo junto também com o Pato Handebol e tudo mais e eu vejo que é um fator interessante, né, desse mundo do marketing que eu acho que o pessoal que é de fora, tanto do esportivo quanto, enfim, do próprio marketing, não vê que existe toda essa questão por trás da responsabilidade ali, né? Sim, Então, que a pessoa que lida com patrocinadores, muitas vezes a pessoa que está ali envolvida é justamente a pessoa do marketing, né? E às vezes, por mais bobo que pareça, por mais lógico que pareça, o pessoal não entende que existe essa ligação. é. E é uma barreira também que foi Sim, sim, quebrada, né, sim. com o tempo. E eu percebo assim que aqui em Pato, por exemplo, você vê o crescimento de empresas envolvidas, né, Com no certeza, projeto cara. Pato Futsal. A gente está falando hoje de aproximadamente 90 empresas, né, Muita empresa, cara, no projeto. Que desde legal. apoiadores, empresa amiga, patrocinadores, né? Você conta ali restaurantes que dão todo o suporte de alimentação ali para os atletas, clínicas, né?
E essas parcerias, assim, o legal é, às vezes não aparece diretamente Sim, sim, sim. mas a condição e essa questão de estrutura para a equipe, para um atleta chegar, por exemplo, hoje no Pato Futsal, ele vai ter um restaurante parceiro, né, ele vai ter uma escola para o filho, que a gente tem a parceria, ele vai ter a questão médica, né, com clínica de cardiologia, vai ter o nosso ortopedista, a clínica de ortopedia, vai ter ressonância, toda a estrutura de ressonância magnética. O atleta vai chegar, ele vai ter todo o suporte também por trás, se precisa de alguma consulta, então, né, toda a tranquilidade, digamos assim, para que ele exerça da melhor maneira e viva bem, né, na cidade. Então, o clube se preocupa realmente com essa condição, né? Geralmente, antigamente era o que, teu salário é esse, você se Isso está vira ligado e ao marketing, né, cara? Querendo ou não, ele as está ligado. parcerias que são criadas, né? É, As situações que às vezes, inclusive, como você trouxe, às vezes impactam diretamente na qualidade de vida do atleta, do atleta, da né? família, né? Então, Então, muitas vezes, a gente aqui, né, eu não querendo erguer muito nossa bola aqui do marketing, né, mas muitas vezes a qualidade até da entrega ali para o atleta vem também numa boa gestão do sim, marketing, né? Então, porque essas sim, parcerias, as oportunidades que são criadas, o quanto, exato. por exemplo, o gerente de marketing está ligado com os empresários da cidade, né, estando em podcasts, então, É, isso faz uma diferença gigante, né, no exato. trabalho do E, clube. e em várias proporções, assim, né? A gente tem, por isso que é importante, sim, você conhecer a realidade do clube e o que ele também, o que os diretores, né? Para onde que a gente vai, quais são os objetivos. E, e isso, assim, vem sendo construído, aqui em Pato e a gente agradece muito, assim, essas empresas e empresários que acreditam e investem no Pato Futsal, além da questão pela questão da visibilidade, né, mas também pelo apoio, pela paixão, né, ao clube, ao que ele proporciona para os torcedores, para a cidade, o alcance que ele está tendo, né, em termos de mídia, de visibilidade, número de transmissões, o trabalho social que é desenvolvido dentro da cidade, hoje atendendo quase 300 crianças, né, em Imagina, cara. polos de forma gratuita, com a metodologia e filosofia do Pato Futsal, professor do clube, né, um coordenador específico do Pato Futsal para atender, né, só trabalhar com projeto social. E aí a gente vem para a nossa base, né, que são aproximadamente ali 40 meninos de Pato Branco e fora da cidade também, já mais voltado ao alto rendimento, né, disputando Paranaense, Liga Talentos, né, então já aproximando cada vez mais do adulto para ter esse processo de formação e revelar, né, grandes nomes, que saiba, aqui de Patos saia Com um certeza. Falcão, né, saia um novo Ferrão, né, o Duduzinho hoje, o melhor atleta jovem do mundo, está aqui, né, é uma realidade, ele chegou para atuar na base, subiu para o adulto e hoje, né, é uma realidade, tem contrato com Palma da Espanha até, tá por empréstimo, né, para cá. Então, o clube Pato, assim, ó, o Chimba, que saiu de Mariópolis, veio para cá, Tem uma camiseta do time aí? Eu fez tenho, hein? um ano, né, campeão da liga, hoje tá até hoje na Rússia, né, jogando muito bem. Então, sim, o Pato Futsal, ele se tornou também essa vitrine para as empresas, né, para os patrocinadores, todo o cuidado que a gente tem hoje com a aplicação da marca, né, num telão no ginásio, a placa na quadra, a questão da exposição das redes sociais, a ação que a gente vai criando dentro de cada empresa, né, e não é só não, a gente fala, não é só o Pato Futsal, né, esse é um trabalho em conjunto. Então, essas empresas também entenderam que para eu aparecer no Pato, eu tenho que também me envolver, né? O que que é? Ter uma boa equipe de comunicação e marketing dentro dessas empresas, e aí a gente trabalha, às vezes eu não estou falando direto com o dono da empresa, mas a equipe de marketing dessas empresas, elas são bem atuantes e a gente tem um contato direto para desenvolver essas ações, seja no intervalo do jogo, né? Seja, como eu falei, nas empresas, uma publicação nas redes sociais, uma campanha que vai ser desenvolvida e tudo dentro também de um cronograma para que a gente não esqueça que o carro-chefe é o clube, Com né? certeza. São os atletas, né, que são as estrelas, a divulgação dos campeonatos, dos jogos, paixão do Querendo ou não, é torcedor. isso que puxa, É, querendo ou não, toda, não que o resto não tenha importância, mas é isso que uhum, carrega, né?
querendo É, ou não, o negócio pra frente ali, né? sim. E o legal, assim, do projeto hoje é justamente isso. São várias opções. Tem empresas que, eu quero apoiar, incentivar o Pato Futsal porque o projeto social me chama atenção. Quero ajudar as crianças do projeto social e vou patrocinar o Pato por conta disso. Outras, Olha que bacana. eu quero a base, né? Eu quero auxiliar, dar o Que suporte legal, para cara. que realmente Como tem várias saiam, facetas, né? São várias possibilidades de alguém querer é, patrocinar por vários motivos diferentes, né? saiam jovens talentos. E o rendimento, né, que é o carro-chefe, né, nas principais competições e o desafio de sempre se manter no topo, né, porque o Pato Esse cresceu que é o também complexo, né? muito Porque, cara, rápido. como é que faz? O negócio já tá sempre na frente, sempre ganhando algo, todo ano tendo alguma coisa. É. O ano que não tiver, O torcedor não quer saber, né? A é isso gente, aí, não tem muita opção. e que bom, né, que o Sim, tem que pessoal ser é assim. É um exigente problema porque ótimo. É um problema melhor do que é, poderia ter. vai passando esse desafio para o clube para sempre se manter no topo, né? Você pega hoje o Pato Futsal, o único clube paranaense bicampeão da Liga Nacional, é o único clube paranaense em atividade, campeão da Taça Brasil. Agora a gente vai buscar aí o bicampeonato, né? Pra você ter uma ideia, a Taça Brasil, só um clube paranaense tinha conquistado, foi a Empacel, né, de Arapoti, em 95, 96 ou 94, 95, que foi bicampeão. Tinha o Fininho na época jogando lá. E a Taça Brasil, cara, já é a competição mais antiga, mais tradicional do futsal brasileiro. E o Pato veio a conquistar em 2018. Né? Quantas equipes do Paraná, do estado, até mesmo do Brasil mesmo já tentaram e não conseguiram. Então essa ascensão foi muito rápida em termos de títulos, né? Que Uhum. vários clubes de expressão nunca conseguiram, né? O único clube paranaense, como eu falei, bicampeão da liga. Depois veio o Cascavel ali que conquistou também uma liga nacional, a Copa do Brasil, né? Dois vizinhos ganhou, né? O Pato também já ganhou. Então, Paranaense agora, atual bicampeão paranaense da Série Ouro, o estadual mais disputado do país. Então, esses títulos também vão engrandecendo assim o projeto, né? A gente percebe muito isso, mas também vai passando aquela responsabilidade de, vamos ter que estar sempre disputando as finais, buscando agora uma vaga numa Libertadores da América, né? Que é um sonho, um Que objetivo aí do massa, isso clube. é fora da curva, E indo para uma arena, né? Com com lotar certeza. essa arena com 5.000 pessoas. Então, tudo isso a gente já está pensando, né, no futuro para continuar essa. E vai muito do marketing, né? E Pra vai. lotar 5.000 pessoas, Exato. vai pra ti essa bomba aí. Vamos. É, Tem foi que por aí. criar Não, não, algumas mas tá ações, mas tranquilo. o time já Vambora, está. vambora, O vambora. time hoje a gente tem uma diretoria também Yes, com bem certeza. participativa, sabe, bem atuante. A gente já tem conversado muito sobre as ações que a gente pode desenvolver para atrair cada vez mais, né? E uma delas, até eu posso adiantar aqui, é em relação às escolas, né? Uhum. Que a gente quer que, por exemplo, temos os polos sociais já. As crianças, né, são bem participativas nos polos sociais, mas muitas delas nunca foram num jogo de quatro futsal, nunca foram ao ginásio. A gente criou uma ação ano passado, dos polos sociais para entrega dos uniformes com 350 crianças. A gente tinha na época e muitas dessas crianças não tinham nem pisado no ginásio. Então, quando elas entraram assim, cara, e depois a gente levou algumas nos jogos, elas, né, têm ido aos jogos, mas o clube ainda não tem essa Cara, estrutura muito para legal. passar em todos os Eu bairros e pude tá. participar de algumas ações, cara, é muito bacana. Teve uma que a gente foi lotado, o ginásio, cara, lotado. Não sei se é essa que você tá falando, mas aí tinha vários brinquedos, Isso, enfim. foi essa. O pessoal conhecer, talvez pode até pôr na edição, acho que tem algum material aí gravado, talvez até Aham, tenha. Foi bem legal mesmo esse dia, cara. Mas é, entrando um pouco mais aí, Renan, eu vou trazer uma pergunta bacana aqui pra ti agora. hum. Se tu teve algum momento, alguma temporada que você falou, putz, cara, essa eu matei a pau no marketing aqui, o negócio putz, uma puta numa temporada, mas não ganhamos o título. Consegue lembrar alguma que você fala, putz, cara, pra coroar faltou o título só? Cara, assim, ó, eu sou muito da construção, né? Sim, A gente, assim, não pode, no marketing, não pode depender do resultado de título em quadra. A gente tem que sempre trabalhar pensando, cara, eu vou valorizar a imagem do clube, dos atletas, comissão técnica, dos patrocinadores, independentemente do resultado em quadra. Eu tenho com que, certeza. que trabalhar fora dela, né? Dos gestores e tudo.
Mas a temporada passada, cara, pra mim foi muito especial, assim. É, Eu falo que foi a melhor temporada, caraca. né, dentro da minha profissão, porque foi um ano com a chegada do Daniel Neckel, né, que é o nosso diretor executivo, o primeiro ano dele como gestor, e o Sinoe tinha se aposentado como atleta e entrou como gerente de futsal, e eu como gerente de comunicação e marketing. A gente começou o ano Montou, praticamente. montou os É, Avengers ali do é, futsal. e assim, foi muito nós três no início, né? E então, assim, cara, será que vai dar certo? Será que não vai? Cara, Daniel mandando mensagem 5 da manhã e a gente já começando, e assim, bem participativo, todo mundo construindo junto, sabe? A comissão técnica, o Betinho, né, tinha chego o treinador, primeiro ano dele como treinador, é, e o suporte todo da comissão técnica, e os conselheiros, e a torcida vindo junto e criando ação, né? Criamos álbum de figurinha, sabe? Então, assim, a gente bateu o recorde no número de sócios torcedores, né, no ano passado. A forma de comunicar, eu senti que mudou bastante, né? Esse contato, assim, com as empresas, esse contato com o próprio torcedor, que cada gestão tem o seu perfil, Com né? certeza. E ali vem de encontro, eu sempre falei isso, vem de encontro ao que eu gostaria de implantar, assim, a forma que realmente eu gostaria de trabalhar. E você conversar com o sócio indiretamente, por exemplo, tem um grupo hoje, até hoje, né? Exclusivo do sócio torcedor, são 1.100 sócios torcedores, então é um canal direto ali que a gente coloca todas as informações, né, do clube. O próprio Daniel compartilha muito assim a questão de assistência, artilharia, né, os números da equipe. Então essa questão da transparência também tem auxiliado, né, bastante essa parte. E, e assim, além disso, né, o contato direto, o aumento do número de seguidores em redes sociais, os Isso conteúdos, é um né? ponto absurdo, né? Vamos entrar nisso aí. Quanto que o Pato tinha quando você entrou e quanto tá agora? Quando eu entrei, a gente tinha 18 mil. Aí veio logo o título de 2018, já expandiu para 33, né? Com o título da liga, isso só no Instagram, né? 33 mil seguidores. E aí foi Foi ano indo. a ano, a ano, né? Hoje, como que tá? Hoje está com 222 Caramba, no cara. Instagram. É um dos E, maiores de futsal. e a maioria aqui no Sudoeste, né, gente? A maioria dos seguidores ainda aqui Olha do só. Sudoeste do Paraná, Tem muito pra realmente crescer ainda. muito para crescer. Claro, aí você pega assim, das 5 cidades, você pega São Paulo, né, Curitiba tem bastante seguidor, mas Fortaleza, né, que esse pessoal gosta e realmente acompanha, o Pato Futsal. Depois você vai para os países, assim, que é engraçado, né? Itália tem bastante, o pessoal gosta de futsal lá, né? Tem Itália, Espanha, Indonésia aparece, porque tem o futsal lá, eles são muito Caraca. apaixonados. E eu lembro, meu Deus, o que que tá a Indonésia aqui aparecendo entre o segundo e terceiro país? Aí você vai observar lá em 2019, quando a gente ganhou a liga, o Di Maria foi para a Indonésia, né? Cara, Então, o pessoal já acompanhava assim bastante. E varia, Portugal entra, que tem futsal, a Rússia também entrava, né? Antes também futsal muito forte, Argentina, Colômbia, os países vizinhos aqui, então, né, tem o Pato Futsal hoje, a gente pode dizer que está sendo acompanhado, sendo visto no mundo no inteiro, né? globo todo. Se são Porra. torcedores, não Isso é o que a tem. gente consegue ter de informação no É, Instagram a partir do que, por exemplo, foi postado pelo Pato, né? Mas agora o que foi postado por outras mídias e que, por exemplo, você não consegue ter acesso, né? é, Pode ser que esteja de todo lugar mesmo, sim, realmente. Eu sim, acredito até que esteja, cara, porque o futebol é uma paixão mundial, né? Futsal, é, enfim. Então é uma coisa que a gente percebe o alcance que gera, né, é, cara? É uma paixão, é um negócio assim que o pessoal discute, o cara leva pro coração e como é que é você lidar com tudo isso por trás ali dos bastidores, às vezes perder um jogo, putz, começa lá a cair um monte de comentário, fala, nossa, e agora? Como é que vamos reverter esse negócio aí? Porque é uma dúvida minha como profissional também, enfim, né? então, a gente, dessa mudança, assim, é muito rápido, né? O futsal é muito, muito rápido, então, a gente cria algumas estratégias, assim, Sim, sim, sim. para Pra tentar, vitória e para derrota, né? Então,
tenta amenizar a derrota, mas também não esconder, né? Você não Sim, pode, né, ir contra o com fato. certeza, com Então, certeza. mas isso faz parte do esporte, né? Não é, todas as equipes passam por Não, isso. O com que a gente certeza. consegue fazer, assim, às vezes na paixão, no calor de um jogo, às vezes um atleta não tá bem, a torcida tá pegando no pé, né? Ou tem fases ruins. O trabalho da comunicação e do marketing realmente é blindar esse Esse atleta. atleta, é potencializar aquilo que a equipe está fazendo de bom, É porque né? sempre vai ter coisas boas e coisas ruins, né? É, Agora, o papel do marketing é destacar o que de fato faz sentido, né? exatamente. E daqui a pouco esse atleta vai estar arrebentando ali e a gente vai estar potencializando, né, Com certeza. aquilo que ele está fazendo de bom também. Então, assim, é confiança, é muita conversa com a parte técnica, né? Hoje é o Sinoe como gerente de futsal, que tem essa ligação toda com a comissão técnica, né? O Daniel com essa parte de gestão num todo, essa amplitude que ele tem, né? Com essa experiência que ele trouxe como gestor realmente, né? Da Brava e já com uma ligação muito forte dentro do marketing, né? Que é um case de sucesso também, a Brava, então tem auxiliado muito nesse processo. A diretoria hoje, né? Você pega o Dr. Ricardo, que é o nosso presidente, o Giovanni, vice-presidente, o Guilherme Silvério, o Eliseu, o Rodrigo Sartoreto, né? Com todo o suporte do conselho, o Valmir Paraguai, o Caco, né? O Márcio. Então é muita gente boa, né? Envolvida, né, É cara? envolvida, que auxilia e assim, ó. Olha o negócio dessas pessoas, né? Então a gente Sim, tem o só pessoal, a seu ouvir, conselho aprender consegue administrar o negócio e ainda tá envolvido e ainda estar no. envolvido e Isso já diz muito, né, cara, sobre as É, pessoas que estão por trás aí do e, projeto. e como paixão, muitos desses empresários ainda botam dinheiro para manter o time ativo, né? E, tipo, muitos não precisariam disso, né, de certa Exatamente. forma. Passar por essa, como é que É, eu posso dizer, talvez, né? Claro que é muito amor, não é só isso, né? Mas talvez é, passar por essa incomodação não seria necessário. exato. Então, para Então, você ver como é forte a paixão, né, é, e o pelo clube. nosso desafio é manter essa chama acesa, né? Com os Com certeza. torcedores, projeto crescendo, né? Com muita credibilidade para o projeto, passando os projetos, e eu sempre reforço, independentemente do resultado em Com quadro. certeza. Renan, você como gestor de marketing, cara, passando por tudo que você passou aí, o estágio no Joinville, depois veio para a Rádio Jovem Pan, cobertura esportiva ali também, e foi pro Crona, enfim, passou pela Liga Nacional, futsal, enfim, Jaraguá, Mundo Futsal, Pato Futsal 2018. Viu tudo o que aconteceu e hoje consegue ter também a visão de uma Kings League acontecendo. Como você vê, porque para mim, né, eu olhando a Kings League, é como se tudo fosse já pensado a partir do marketing. Da dinâmica, desde o formato que é o jogo, das situações que ocorrem, tudo é pensado para que dentro do marketing, com os próprios jogadores, que são todos influencers, Sim. então tudo é um futebol para marketing, digamos assim, para a gente conseguir bota as marcas lá, muita grana e é dinheiro para todo lado e influenciador, enfim. Cara, o que que você acha da Kings League, cara? Como que você vê isso? Principalmente voltado ao marketing, né? Claro. É um case de sucesso. Absurdo, É né, um cara? absurdo. Eu acompanhei agora mais próximo, principalmente quando o Tom, né, Uhum. esteve inserido ali, envolvido com o G3X, e converso muito com ele até hoje, assim, sobre Uma esse resenha, né? É uma resenha. desenvolvimento. Um baita cara, né? Eu falo assim, a gente ficou bem triste por ter perdido o profissional, o atleta, o companheiro ali, né? Principalmente para as ações de Cara marketing. fera, cara. A gente pode Tom, fazer umas ações com o Tom aí, se estiver vendo, cara, foi muito é, legal, né? foi muito legal mesmo. E o Tom, assim, quando chegou, ele veio da Hungria, então foi a primeira experiência dele em relação a marketing, comunicação, como Cara, um que garoto legal. propaganda, Que né? massa. Mesmo foi aqui em Pato, né? Então, assim, ele hoje, vendo ele na Kings League, cara, quando ele foi, é o atleta do Pato e saindo em tudo, né? Que louco, né, cara? Cazé Que TV louco, cara. divulgando, Foi era embora, o camisa 10 do Pato, Sport Center, CNN cobrindo, né? A Kings League, ela tem realmente isso porque
ela começou assim, não se preocupando, no meu ponto de vista, tanto com a qualidade técnica do jogo em si, Sim. E ele, mas porque pô, e ele é, chegou e ele arrebentando, né? chegou Ele chegou arrebentando. arrebentando. Pô, eles Aham, não se importam com isso, mas ele chegou arrebentando. chegou, e tanto que foi o melhor, Sim, dá pra falar pivô ali, sim, né, aham. do- da Kings League. E, e assim, então eu vejo que a forma que começou também muito grande com o Piqué, né, que é ex-zagueiro lá do Barcelona, da seleção da Espanha, encabeçando o projeto. Hoje ele Tanto que hoje tem um Mundial tem também, o né? Em Mundial vários e tá países. ocorrendo, inclusive, Aham, na França acho que agora, agora de mesmo, né? clubes, né? E o Kaká aqui no Brasil, o Neymar com uma equipe, Com certeza. sabe? Chamou muita atenção, assim, tomou outra proporção, né? Então a gente tem que aprender realmente com eles e que como foi tão rápido, né? E principalmente se tratando de evento, afinal no Allianz Parque, 40 mil Que absurdo, pessoas, né, cara? né? Foi um baita de um evento, cara. O sintético ali no campo, né? No gramado, adaptado. A gente teve uma experiência no futsal. Inclusive o Sinoé jogou esse jogo, se eu não me engano foi em 2014, em Brasília, no Mané Garrincha, que foi Brasil e Argentina, futsal no Campo Grande, montaram a quadra lá também, e isso foi encabeçado pelo Falcão, né? E o Falcão levou, foi o Caraca, maior que público massa. da história do futsal, 55 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, acompanhando um Brasil e Argentina, com Olha só. transmissão ao vivo do Esporte Espetacular. Na época eu estava no Joinville e eu lembro que o Xande foi auxiliar da seleção, que era ex-atleta, era auxiliar de Joinville, auxiliar de Ferrete. Tinha o Valdinho, o Felipe jogando, o Cabriúva jogou esse jogo, né? E, cara, um calor assim danado, mas aquilo ali, e eu estive lá também foi legal, porque, cara, a Glenda que apresentava o Esporte Sim, 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 Espetacular sim, lá, tava lá. e a gente não era acostumado a ver o futsal, né, numa TV aberta, com essa proporção. Então, eu acho que potencial para isso que o futsal tem, né? Eu acho que cabe assim A as gente organizar, equipes, talvez, quem né? está à frente do, Porque talvez o alcance do futsal talvez seja tão grande quanto, com talvez a certeza, forma que a gente que esteja fazendo que não esteja ganhando é, proporção, né? hoje, assim, a gente pode controlar a nossa realidade. Qual que é a nossa realidade? O quadro futsal. Então, as nossas ações, a forma que a gente vai lidar com o nosso torcedor, né, a forma que a gente vai comunicar, vender o espetáculo, tudo isso a gente consegue controlar. Mas sai da esfera quando depende de uma federação, Sim. uma confederação, ou até mesmo de uma liga nacional. São essas entidades que estão à frente e que precisam, né, dar essa oportunidade e condição aos clubes e aos profissionais envolvidos no futsal. E o marketing acaba E também acompanhando acaba, as empresas, né? acaba a morosidade acaba atrapalhando às vezes, né? Porque se podendo às vezes entregar algo mais rápido para o público, né? Porque às vezes o público tá indo para outro lado, às vezes o É, público vai acabar entre escolher ver um jogo de futsal ou ver uma Kings League, talvez ver uma Kings League. Não necessariamente, pode se ver tudo, mas enfim, é, assistir, enfim, às vezes o dinheiro da pessoa é limitado, o que que ela vai assistir, enfim, sim. sempre tem que pensar no que quem tá perdendo com morosidade também, né? É. Você pega, por exemplo, a semifinal da Liga o ano passado, 8 mil pessoas na Arena Jaraguá, no Jaraguá e Pato. Cara, Absurdo, né, uma cara? audiência tremenda. Absurdo, cara. Mas você também vem para outros momentos, que às vezes você está jogando no Sport TV 3 e no Sport TV 1, tá passando, né, a gente acaba perdendo espaço para um futevôlei, por Sim, exemplo, ou até mesmo, que eu já vi muito assim, o futsal com ex-atletas, né? sim, E às vezes um jogo de quartas de final de liga, numa audiência, num espaço, né, deixar de com lado. Então certeza. tudo isso a gente tem E que. não dá pra culpar, por exemplo, a própria emissora, né? A emissora Não, é o vai que vende, pensar no é que o que vende, vende. né? No que dá dinheiro. Então, Cabe ao futsal refletir realmente sobre isso, né? A questão cara, é por que que bacana. não é olímpico? A gente sempre fala muito disso. Uhum. Eu vejo que já evoluiu muito assim essa questão da modalidade e essa condição para a gente julgar. Hoje tem um CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que está dentro do futsal, que oferece a questão das passagens aéreas, já dá uma condição melhor, né, para os clubes se manterem. Questão da premiação ainda, eu acho que é a premiação da Kings League para o campeão, para os melhores Cara, absurdo, das né? estrelas, é absurdo. Então, assim,
o que que hoje o campeão do Paranaense, o clube campeão paranaense ganha, sabe? O que que o clube campeão da liga ganha, sabe? Tudo isso tem que realmente refletir, mas o que eu falo, já foi muito pior, né? Já não Não, teve com nada. certeza, com Hoje você certeza. ainda tem Não, ixi, grandes pessoas preocupadas estamos anos-luz. com a modalidade, né? Estive muito próximo do Anderson muitos anos, né? Que hoje é o presidente da Federação Paranaense, CEO do mundo do futsal. Ele está à frente do Campeonato Brasileiro, então a gente conversa muito, né? Eu vejo que a transformação assim no futsal, né, nesses últimos anos partiu muito dele, da vontade e da paixão dele pelo futsal, em trazer uma Copa Mundo do Futsal para cá, assim, para o Brasil com clubes. Quando você iria imaginar, por exemplo, um Barcelona, um Palma da Espanha, campeão da UEFA, jogar contra um clube brasileiro na base, né? Há pouco tempo isso não Não, era não nem no era adulto a gente poderia imaginar, imagine viável, numa né? base. E ele tornou tudo isso possível. Hoje é uma competição de base, é uma realidade. Tem o Intercontinental, que o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da UEFA, que é algo independente do país. Onde for, vai estar ocorrendo esse jogo hoje. Então, o futsal ele tem um direcionamento, sabe? Com certeza. Mas ainda pode melhorar. Eu acho que o campeão da liga ele tem que ir para ele tem que ir, se é para uma Supercopa, para uma Libertadores, sabe? Então tem alguns detalhes ali que eu acho que ainda eu acredito que tem potencial para melhorar. Mas eu repito, Paranaense, por exemplo, hoje você consegue acompanhar todos os jogos do Paranaense com o trabalho ali que a Ação TV Com desenvolveu e certeza. criou a APS, né, de Beltrão, que é a Associação dos Streamings do Paraná, né? E hoje é um sucesso, todos os jogos são transmitidos, a Liga Nacional com a Gold TV hoje, Olha o que ano passado era a Cazé TV, a LNF TV, todos os jogos transmitidos, aí você vai para uma confederação, CBFS TV, Band e dá uma Esportes, acessibilidade no YouTube, né, pô, cara? Putz, é um total. absurdo. Então o desafio é assim, ó, eu quero assistir um jogo do Pato, onde que eu vou assistir? Né? Como que a gente vai chegar no torcedor para ele entender, ó, o canal do futsal É isso. é esse. Hoje Mas pelo esse menos esse que é o desafio, não, tipo, putz, não não vamos tá, não passando. tá passando. Esse é um desafio porque você pega, como você falou, tem uma Kings League, tem futevôlei, tem o Olha beach só. soccer, né, o fut 7, além do Campeonato Brasileiro, C, D, B, A, basquete. Então, assim, muita opção no meio esportivo, né, por conta do streaming, mas assim, o futsal, cara, é É apaixonante. legal Tem. demais, cara. Vamos pensar um pouco agora na tua experiência, Renan. Pensando aqui, pensa que tem uma prateleira de várias ações que você teve hoje no Pato Futsal. Me diga uma que você consegue falar, putz, pode ser recente, pode ser mais antiga, uma ação que você fale, cara, essa foi uma ação bacana que a gente fez aí para destacar, enfim. Olha, eu gostei muito da ação do Polo Social ano passado, né, que a gente conseguiu atingir o objetivo de trazer todas as crianças dos bairros que realmente participam do polo para dentro do ginásio, passar um dia lá, a gente deu lanche, Bacana. né, para todas as crianças, conseguimos distribuir uniforme para todas as crianças, eles puderam brincar, a gente fez a foto com o uniforme, envolveu o mascote, envolveu o elenco adulto, então, cara, quando você vê o neguinho descendo né, o escorregador com a criança do projeto social, o objetivo Concluído, foi né? concluído, porque, né, compraram realmente A a ideia. ideia, a imprensa divulgando. Então foi uma ação bem bacana. Eu vejo assim, o álbum também foi bacana, né, o ano Pô, passado. o álbum foi legal, cara. É, agora tem muitas ações sociais também que a gente, né, tem desenvolvido, da violência contra a mulher no início do ano, da inclusão, né, das crianças autistas no futsal, nos jogos do Pato Futsal. É, agora a campanha, né, que vocês estão participando diretamente também Daniel Cor, é, por com a Daniel Cor, Neocorda, doação de sangue, com que, certeza. para se ter uma ideia, né, a gente conversou qual que era o objetivo inicial, buscar 100 doadores, porque a dificuldade, né, do hemonúcleo é encontrar realmente os doadores. E graças a Deus ali nem entramos no mês de junho, nem É um tínhamos absurdo entrado isso. no Isso mês foi de legal junho demais, cara. e a gente já estava com Foi os massa. 100, né, para doar.
Então, isso aí que a gente fala, assim, o trabalho, O poder do trabalho em futsal em ajudar a conjunto, sociedade que tá ao redor também, né, que é um cara? compromisso do clube, né, que a gente tem realmente isso, e todo mês a gente está conseguindo desenvolver uma ação social, passar uma mensagem realmente do que aquilo que a gente sempre fala, além das quatro linhas, né, além dos treinos, dos jogos, realmente estar inserido cada vez mais na comunidade. O resultado eu acho que está aí, além do torcedor entender que, pô, é importante doar, ó, o Pato Futsal tá chamando, né, mais o Hemonúcleo, né, com a Neucor, então vamos nos mobilizar. Quando vê um vídeo gravado pelo Johnny se envolvendo na campanha, Dudu Machado, né, gravou o vídeo, que era só para gravar o vídeo, a princípio, não, mas eu quero ir lá e vou doar. E foi, e doou, né? Então, assim, isso aí não tem preço, né? A Com gente certeza, cara. vai vai quebrando assim muitas barreiras e tendo um resultado bem E eu bem vejo que é só o expressivo. começo do trabalho ainda, tem muita coisa É, pra fazer, né? é, Tem muita coisa que dá pra gente também trazer. E, cara, é isso aí. Eu acho que o trabalho de marketing sempre tem a evoluir, né, cara? E é. como engrandece o time, cara. Porque se parar pra pensar ali, né, você entrando no ano foi 2018, é isso? Final de Cara, 2018. como o Pato também ganhou visibilidade, cara. É algo que o marketing realmente tem onde falar. Não, até não é nenhuma crítica, né? Mas existia uma gestão de marketing anterior? Como é que Existia, funcionava? existia assim a equipe de comunicação, mas também quando eu entrei, por exemplo, eu lembro na fanpage, tinham radialistas que era uma gestão assim integrada com o pessoal da imprensa Sim, assim da sim, cidade, sabe? Pelo menos na fanpage. Então eu via muito assim flyers de promoção do supermercado, sim. não era uma comunicação direcionada ao clube, né? Mas já, lógico, Já já existia. existia essa chama do futsal, vem de longa data, o Sim, sim, pessoal sim. muito participativo, sempre comentando. E assim, quando eu cheguei, né, tinha o Alexandre Reck, né, o João Rizelo, o Renan Suzin, a gente foi trabalhando realmente com o Maurício Moreira, já estava, nosso fotógrafo, então a gente É, o foi Maurício Moreira é trabalhando, monstro, cara. Muito aí bom. foi montando essa equipe realmente para, né, cada um ali dentro da sua área, para a gente, pô, vamos profissionalizar, né, vamos acompanhar esse crescimento do clube, Com né, e a certeza. diretoria entendeu, a gestão entendeu, então a gente foi, foi desenvolvendo aí esse trabalho. Hoje, se você pudesse, vamos lá, Renan, sonho assim, né, para qualquer marqueteiro, fazer uma campanha para o Pato, sem limite de verba. Essa é boa, né, cara? Assim, geralmente no futsal a gente fala, né, ó, a gente não tem muito Muita para. É verba, na verdade. É diferente, né, mais captada, né? é diferente de uma empresa, né, cara? Porque, cara, eu fico escutando assim nas empresas. E hoje também mudou bastante, né? A- Até assim, trazendo para nossa realidade, para nossa região. As empresas, elas davam algum problema financeiro, alguma crise dentro da empresa, vamos cortar do marketing, É, né? isso até hoje, ué. Então, até Direto. hoje tem isso, né? Sim, sim. Só que as empresas que eu vejo que estão se destacando, e a gente conversa muito, né, principalmente com as empresas que patrocinam o Pato Futsal, tem a verba destinada para o marketing, seja 10 mil, 50 mil, 200 mil, é para gastar com marketing, não se mexe nisso. É para É, gastar, é é para assim, fazer ação voltada ao marketing. Então, a equipe de marketing dessas empresas trabalham para desenvolver realmente e criar essas cara, com ações. Não certeza. se mexe no departamento, né? E eu acho que essa tem sido uma chave. Eu percebo que as empresas têm entendido cada vez mais. Claro, o RH sempre, né, o próprio Sim, Daniel sim, sim. fala muito isso. O RH sempre vai ser o carro-chefe no nosso. Ainda mais na Ali no vocês. meio do futsal, né, que a máquina são os atletas, eles que correm, eles que, né, o resultado está ali, a comissão técnica, e isso aí é um processo super natural. Mas geralmente no futsal, o que que acontece? A gente tem que, é como você falou, vamos desenvolver uma ação, quanto que vai custar? 10 mil? Então vamos atrás desses Então 10 vamos mil achar. para Agora, fazer a chama ação. esse. Aham.
Cara, é Mas massa, cara. assim, É assim que é funciona o assim que marketing. funciona. Legal. Você tem que se adaptar à realidade E da eu acho que isso empresa. é um exemplo, cara, que, É. tipo assim, pode ser puxado pelas outras empresas também, porque, Uhum. claro, existe a necessidade de você ter um custo, existe. Mas, cara, aqui mesmo na empresa, a gente vai realocando. Putz, É. vamos fazer um negócio. Hoje mesmo a gente teve uma ideia aqui bem bacana na empresa. Tá, vamos fazer. O que que precisa? Disso, disso, disso. Daí cada Sim. um pensou, pô, eu tenho um parceiro que eu acho que consegue É arrumar isso aí. isso. Esse aqui eu acho que eu consigo arrumar. Aham. Tipo, vamos fazer o negócio? Vamos pensar num custo menor ali, né? Eu acho que até um exemplo pode Sim, ser pego do marketing esportivo ali, porque quando a gente tem menos recursos, a gente dá um jeito, né? exato. A própria campanha agora que a gente, né, desenvolveu ali do Coração em Quadra, né, com o apoio da Neocor. Você tem custo para fazer camiseta, né? Uhum, Você tem custo para fazer uma braçadeira de capitão que o Johnny está utilizando, exclusiva da campanha, tem um custo. Se a gente, sim, para a gente divulgar num outdoor, tem um custo. Faixa de publicidade para os atletas entrarem em quadra, tem um custo. tem um custo. Então, né, se você colocar tudo na ponta do lápis, se é uma ação social, mas você precisa daquele incentivo de um patrocinador e aí entra o trabalho para a gente ir buscando nessas essas parcerias, como Show, você falou também. show de bola. Cara, vou tentar se encaminhando um pouco para o final aqui do nosso podcast. Queria agradecer a todo mundo que está em casa, queria agradecer a todo mundo que ainda está acompanhando a gente aí. Pedir para você não se esquecer de compartilhar, comentar o que você está achando, dar aquele like. E tô chegando numa pergunta clássica aqui no Cropcast, que a gente sempre faz, todos os episódios, até para a gente conseguir conectar ainda mais com quem está assistindo aí a gente, que realmente é mais jovem, tem essa idade. Então eu vou perguntar para você, Renan, hoje, pensando em você, talvez lá no tempo que você estava começando, pensando no cara que tinha aí seus 20 anos, se você pudesse voltar hoje no tempo e conversar com você mesmo, pensando num cara, pô, que tinha o sonho de trabalhar ali na área de esportiva, né, na área de comunicação esportiva, que talvez pode ser o sonho de alguém que agora está assistindo esse podcast, né? Uhum. O que que você daria de dica? O que que você diria para você mesmo que talvez ajudasse a encontrar um caminho bom aí também? Cara, resiliência. Eu acho que isso aí é acreditar naquilo que você realmente quer para a tua carreira, para a tua profissão, para a tua vida, né? Claro que isso vai se moldando, vai se formando com o passar do tempo, mas as dificuldades elas vão aparecer, né? As barreiras elas vão, os problemas geralmente a gente comenta muito que em muitas ocasiões o marketing também ele precisa resolver os problemas, né? Então, eu acho que assim, não desistir, não tem como desistir, né? Não vai ser o primeiro não, a pessoa que vai falar, pô, teu trabalho, é, teu trabalho não é por aí, ou não se encaixa aqui. E a partir do momento que, não, você acredita, que você confia, você estuda, você trabalha, você escuta, né? Você procura seus mentores, se aproxima de pessoas que realmente, né, é, agregam, né, valor. Então é uma construção. Mas eu sou muito grato, assim, sabe? Eu, desde o início, como a gente começou a falar aqui, cara, só pessoas, assim, que fizeram crescer muito, né, no sentido pessoal e profissional, né, com essas dicas, né, com o dia a dia mesmo, né, essa orientação até, e o trabalho ele vai, você que vai responder pelo teu trabalho, então é uma construção diária, é um trabalho diário, luta, né, não dá para se desanimar, e é isso aí, só agradecer. Show de bola, cara. Agradeço então mais uma vez, Renan, agradeço por compartilhar um pouco da tua história, compartilhar um pouco das tuas experiências, altos e baixos, enfim, o início da tua carreira. É, mostrar um pouco desse início, né, que às vezes é complicado, não é só fácil, como você trouxe, cara, ia de bicicleta, mas ia feliz porque era uma coisa que eu gostava, cara, não tinha Uhum. esse estresse, né? Então esse tipo de coisa é bom a gente passar, é esse tipo de história que a gente quer trazer nesse programa, de pessoas da nossa região que estão conseguindo chegar e alcançar os seus sonhos, enfim, conseguindo chegar onde gostariam. E isso motiva, né, cara? O exemplo arrasta. A gente acabando, quando a gente olha para pessoas que estão chegando onde gostaria, a gente se sente mais motivado, não só motivado, mas a gente também consegue ver que é possível, né?
Então, Sim. você falando, você trazendo para o pessoal que está assistindo, como eu falei, talvez alguém que tenha o sonho de trabalhar nessa área esportiva do marketing, cara, putz, isso é enriquecedor demais. Isso aí ajuda muito, cara. O cara vai poder ver alguém que botou a pele em jogo, né? Começou ali, Sim. pô, tá no dia a dia, trabalhou, enfim. Depois, pô, hoje é empreendedor, tem a sua loja, a gente até não falou, mas tem a nossa Fato Store, que inclusive, se você gostou dessa camisa aqui, pessoal, a gente vai deixar o QR Code aqui para você adquirir ela, aqui do lado vai estar aparecendo. Muito fácil para conseguir a camisa do Pato, apoia o nosso time aí. E tem mais modelos lá também, né, Renan? Tem modelos, É. tamanhos, tem outros acessórios também, né? Então tem bastante coisa para você adquirir. O QR Code está aqui do lado. Acabamos falando pouco hoje da Pato Store, mas vamos marcar outros episódios aí também pra gente fazer. Tenho certeza que o Pato é um parceiro nosso que a gente vai querer ter sempre junto aí com a gente. Mais uma vez agradeço, Renan. Eduardo, obrigado. Eu que agradeço, né? Um prazerzaço mesmo estar participando do Cropcast. Espero voltar mais vezes, né? Estou à disposição. Tenho certeza que esse início de parceria também com vocês será de grande valia para o projeto do Pato Futsal. E só agradecer, né? Em relação ali aos uniformes, né? E aos materiais do clube também entra muito nessa parte, né? De construção de imagem, diversificação de produtos, criar cada vez mais Com produtos, dar certeza. mais opções ao torcedor, né? Hoje a gente tem a nossa loja lá no PB Shopping, mas também no online, fatostore.com.br. Então, o torcedor que quiser sempre uma lembrança do Pato Futsal, sendo enviada para o Brasil inteiro, né? A gente Show de bola. pode adquirir. Se me permite, né? Eu quero Claro, deixar com certeza. um beijão aí para minha família, para minha esposa Ruth, para o meu filho Show de bola. Joaquim, né, os meus pais e meu irmão André que tá em Joinville, né, o meu irmão Lucas que está em Floripa e também família aqui em Pato Branco, né, sogra, meu cunhado, minha cunhada, né, Dindo, então Isso se aí. deixar O teu, o- vai mandar pro cachorro, É papagaio, isso aí, gato, cara. O teu Insta lá, como é que é para o pessoal seguir para achar? Renan Pereira. Renan Pereira. É, Quiser chamar o Renan lá para pedir uma dica de marketing também, achar alguma dúvida do que conversou aqui no podcast, tenho certeza que o Renan vai responder lá com muito prazer. Mais uma vez, agradeço, Renan, agradeço pelo tempo, agradeço pela parceria aí contigo, com o Pato, enfim, tudo que a gente vem construindo em conjunto aí, essas nossas, enfim, o próprio projeto da Neocor, tudo que a gente vem fazendo aí está sendo muito bom para nós e a gente está conseguindo aprender muito com vocês, com a experiência que tem aí no Pato. Então, sempre, como eu falo, muito enriquecedor para a gente poder estar crescendo, desenvolvendo com quem já fez, né? Então, obrigado mais uma vez para quem está em casa também, obrigado time que está aqui com nós, Matheusão, e vamos para cima. Até o próximo episódio do Cropcast.